Agora ela vai entrar na terra de acordo com a dureza da terra. Enquanto mais a terra é dura, mais o pininho vem andando. Enquanto mais nós somos difíceis em Deus, mais o piquinho vem para cá. Enquanto mais nós resistimos, o piquinho vem andando aqui, ó. Eu quero que vocês coloquem amor nas minhas palavras, entendam, coloquem o discernimento aberto, porque vai ser, eu acho essa palavra muito profunda. É uma palavra que eu tenho muito carinho por ela ser a primeira que Deus me deu. E falou muito porque era um tempo que eu trabalhava na lavoura com meu pai. E ele trouxe todo esse ensinamento do cultivo da lavoura, de como plantar, de como gerar, de como cuidar, de como colher. E nós vamos ver que tudo isso tem a ver com nós. Amém? Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Ele pode colocar o primeiro slide. 1 Coríntios 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras e edifício de Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Paizinho, que o Senhor venha, meu Pai, da mesma forma que o Senhor falou no meu coração. O Senhor venha falar ao coração de cada irmão, de cada irmã neste momento. Tanto aos que estão aqui dentro do templo, Senhor, da tua casa, quanto aos que estão também em suas casas, aonde eles estiverem. Paizinho, ministra no coração deles. Ajude, Senhor, a dar o entendimento da tua palavra, para que nós possamos, meu Pai, sair daqui diferentes. Possamos sair não da forma que nós entramos, mas restabelecidos de uma forma diferente, uma nova criatura, porque o Senhor o quer. Amém? Então aqui, nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos lavoura de Deus, Ele nos cultiva, né? A própria palavra dá fundamento para isso. E coloca aí, Bruno. Olha só em Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Em Gênesis 2, versículos 7 e 8. Deus, ele tinha tudo preparado para nós. Ele nos levou para um lugar santo, um lugar que nós íamos viver todas as bênçãos absolutas do Senhor. Tudo aquilo que Ele reservou para nós, Ele levou aqui e preparou o jardim do Éden para nós. Ele não tinha planos para a caída do homem. Deus não tinha planos para a nossa situação. Ele tinha um plano totalmente diferente, né? Vamos para o terceiro, filho. Na verdade é o quarto, né? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Olha só, o pecado fez o homem ser expulso do paraíso. Seja bem-vindo, filho. Né? Lançou fora, né, do jardim do Éden, por causa do livre-arbítrio, por causa da condição de escolha do homem. Deus tira Adão e Eva do paraíso. E você vê que ele coloca anjos em volta da entrada do paraíso para que não retorne e ninguém possa entrar por aquele. Aqui é um homem caído, um homem já no pecado, né? Um homem caiu e aí Deus retira tudo aquilo que nós tínhamos do melhor na presença do Senhor. Ele retira daquele lugar e nós passamos a viver uma vida totalmente no erro. Passa para o próximo, filho. Vocês vão aprender muito a respeito de escritura, de terras e a respeito de agricultura hoje. Viu?
Olha só, aqui é como se fôssemos nós, neste momento, após a saída do paraíso. Nós passamos a ser terra devoluta. E o que é isso, pastor, terra devoluta? Passamos a ficar terras praticamente sem dono, pela nosso livre-arbítrio. Começamos a andar perdidos pelo mundo, procurando, tentando buscar uma forma de achar aquilo, e muitas vezes nós não entendemos o porquê que nós temos algo dentro do nosso coração, que nós não conseguimos achar. E essa busca que nós temos é incansavelmente a respeito de querer voltar para o paraíso, mas muitos ainda não conseguiram pegar essa chave. Muitos ainda estão com a chave perdida. Mas o nosso desejo da nossa alma é retornar e não ser mais terra devoluta. Porque quando nós passamos a ser terra devoluta, nós passamos a ficar totalmente ao ermo. Qualquer pessoa pode entrar nessa terra. Vocês vão ver lá na frente. Qualquer pessoa pode entrar nessa terra, tomar posse. E é o que nós estamos, depois que saímos do paraíso, nós nos tornamos dessa forma. Agora, quando Jesus, pode passar para o próximo, filho. Quando Jesus, aqui 1 Pedro 18, 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira, da vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aqui, Jesus vem como a moeda mais cara para nos comprar, para trazer de volta para a nossa casa, para o original. Ele pagou com o sangue dele. Pode passar para o próximo, filho. Jesus pagou por nós. Ele pagou pelas nossas vidas. Nós estávamos, depois do paraíso, nós ficamos totalmente perdidos, terras devolutas. Né? Aí Jesus vem para resgatar de volta. Acho que o próximo também pode, filho. Ele vem para resgatar. Né? São imagens fortes de mostrar o preço que ele pagou por cada um de nós. E muitas vezes nós queremos passar por cima dessa dor por causa do nosso achismo, por causa de nós, do nosso livre-arbítrio. Quem é que tem um amor como esse, de ser pregado na cruz, de ser levado à morte por amor a nós? E nós, muitas vezes, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, com a nossa forma de ser, nós muitas vezes esquecemos o preço que foi para ser pago pelas nossas vidas. Tem um versículo de 1 Coríntios 6, 20, diz assim, que está nesses... eu acho que está nos 3, eu coloquei separado. No 7, 8 e 9, que são essas imagens, Jesus foi moeda de troca pelas nossas vidas. Em 1 Coríntios 6, 20 diz o seguinte: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós temos que orar e vigiar, porque muitas vezes com a nossa língua nós não glorificamos ao Senhor. Com as nossas ações nós não glorificamos o Senhor. Com a nossa forma de querer e de ser, nós não glorificamos ao Senhor. Isso é um perigo enorme. Enorme, porque é como se nós estivéssemos não colocando importância nenhuma pelo preço que Jesus nos resgatou. Pode passar para o próximo, filho. Olha só em 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Houve o pecado original, lá atrás, no Éden. Nós perdemos a chance de morar eternamente naquele lugar. Jesus vem, sabendo que nós somos terras devolutas, sabemos que nós estamos ao ermo, por amor incondicional dele. Deus, não querendo perder o homem, põe o seu único filho para pagar por preço de sangue, para nos resgatar, para levar de volta ao paraíso, para levar de volta para a vida. Pode passar para o próximo, filho.
o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Amor por nós. Por amor por nós. Pode mudar, filho. Aí aqui, olha o que Jesus fala. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Eu chamo isso aqui de o celular do céu. É o celular de Deus. Quando nós estamos, nós só bateu o primeiro telefonema para o Senhor, em Jeremias 33, 3, ele responde. E aqui, e o que está escrito em Salmo 121, 7. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Quando Jesus veio e comprou com sangue a nós, ele vem e estabelece uma divisa, uma cerca em nossa volta. Para ser lavoura, o que precisa? Terra. A primeira coisa que um lavourista faz, ou que um agricultor faz, é cercar a propriedade. Não é verdade? E Jesus retorna agora para poder fazer isso. Passa para a próxima, filha. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo na porta dos nossos corações. Está pedindo para entrar. Passa para o próximo, filho. Então aqui, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Aqui vai começar o processo. Nós temos aqui, quem não sabe a respeito disso, mas nós temos na nossa jurisdição, na hora que fala a respeito de terras no Brasil, nós temos praticamente 3 tipos de escritura. Existia antigamente, hoje já deve ter mudado, mas existia 3 tipos de escritura. Existia a escritura paroquial, porque quando os padres vieram de Portugal e entraram no Brasil, grande parte das terras foi levada para a Igreja Católica, eles tomaram posse dessas terras, e com o passar do tempo você compraria uma terra, e essa terra seria da paróquia, então passou a ser uma escritura paroquial. Por isso que ela se chama paroquial, vem de paróquia. Em alguns lugares, eles até mudam o termo dela. A forma de registro do vigário. Registro do vigário, ou seja, são terras que eram devolutas, sem dono, e ali eles compraram essas terras, pegaram essas terras na época, e aí tem um outro tipo de escritura, que é o colonial. O colonial é aquele no qual você comprou do Estado, do governo, o direito de ter aquela terra. Então, colonial vem do Estado, paroquial vinha da igreja. Só que desses todos, o mais perigoso é o último. E foi isso que Jesus fez por nós, porque ele não queria que nós passássemos por este outro, que é o pior deles. E ele nos comprou com sangue e cercou a nossa propriedade, a nós, que chama uso capião. É um termo usado na linguagem jurídica, no qual é o termo de tomada de posse. Se você ficar 5 anos em uma terra, ninguém reclamar dela, ninguém te tirar daquele lugar, você demarcar aquela área, você tem o direito de ir até a justiça e requerer a posse definitiva daquele lugar. E vocês são terras produtivas. Amém. Jesus, sabedor de tudo isso, para que o uso campeão de Satanás não entre na sua vida e tome posse pelo tempo que você está em pecado, Jesus entra e nos compra com sangue, cerca o nosso terreno, cerca a nós, nos protegendo de todos os males. E aqui, olha só, em Deuteronômio 19, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Jesus entra na história para mudar a nossa história. Ele nos cercou primeiro. Depois de nos cercar, ele começou a desmatar, começou a jogar
tudo ao chão. Pode virar para o próximo, filho. Ele começa a jogar, porque como que ele vai plantar em nós algo se não tem como ele produzir? Ele tem que fazer a limpeza. Ele tem que tirar tudo aquilo que está atrapalhando para poder fazer o cultivo da lavoura. Olha o que está escrito em Salmo 121, não precisa colocar agora não, filho. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Tá? Pode virar, filho. Aqui, para quem não conhece, isso aqui eu conheço isso na palma da mão, porque meu pai tinha esses tratores e tinha essa corrente, a gente chamava de correntão. Essa corrente aqui é uma corrente de navio. Tá? É amarrado em 2 tratores, um de cada lado, e aí eles vão na floresta, passam os 2 tratores e eles vão deitando as árvores. E aí vem um outro pequeno atrás na parte de trás da corrente, que se tiver alguma árvore que seja muito forte ou algum toco, eles vêm atrás e dão um suporte para que esse toco deite. Então são 3 tratores funcionando para desmatar o terreno, para que nós possamos ser lavoura de Deus. Olha só, a dificuldade que enfrenta, são 3 tratores. São 2 e um terceiro no meio. E aqui a dificuldade, e se nós pensarmos nisso, o que é? Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade. Ele entra na nossa vida para poder fazer a limpeza, para poder trabalhar e botar essa terra produtiva, esse terreno do nosso coração produtivo. Pode mudar, filho. Então agora que vai começar o processo de Deus na nossa vida. Depois de tudo isso, agora vai começar o processo de Deus na nossa vida. Ele nos cercou, tomou como propriedade dele, começou a derrubar tudo aquilo que não agradava ao Senhor, começa a jogar no chão. E eu achei muito interessante porque eu sempre trabalhei com isso e Deus me leva para essas coisas, para as coisas simples que eu trabalhava e me traz em pregação. Coisas normais do dia a dia que eu fazia. E isso me tocou profundamente, porque eu comecei a chorar dentro do carro, porque eu lembrei com meu pai, lembrei de tudo, da forma que a gente trabalhava na lavoura. Coisas simples do dia a dia, para mim, se transformou em uma pregação. E isso, o meu coração fica muito alegre, porque eu sei que eu passei por todo esse processo. E eu tenho certeza que todos vocês, os que não passaram, estão passando. E vai chegar no produto final. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Vai chegar no produto final, porque se você é escolhido do Senhor e se o processo começou, Ele não larga a lavoura dele para trás. Ele vai até a produção ser positiva, concluída. Passa para o próximo. Olha aqui, as primeiras barreiras que Deus derruba é da incredulidade e da soberba. Os olhos altivos, o coração orgulhoso, é a lavoura dos ímpios, é pecado. Está em Provérbios 21:4. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, os incrédulos, aquele que é soberbo, aquele que tem os olhos altivos, coração orgulhoso, é as árvores iniciais que Deus começa a derrubar nas nossas vidas. Ele vai quebrando a soberba, vai quebrando aqui os olhos altivos, o orgulho, quebrando tudo. Porque é o princípio da lavoura do Senhor. Olha o que está escrito em Salmo 34, versículo 4 e 7. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão a decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. E o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra.
O que é que você viu a cerca feita? São os anjos do Senhor agora. Quando Ele nos cerca, Ele colocou os anjos em nossa volta. Ele começou para poder fazer esse desmatamento. Lá, vai para o próximo, filho. Leira. Aqui, vamos olhar lá em cima. Significado de leira: acumula em linhas de raízes, troncos e restos vegetais oriundos de desmatamento ou limpeza de capoeiras. Capoeira é mato. Quem não conhece, que não é do Goiás, capoeira é mato. Tá? Faça isso para a limpeza da área a ser cultivada. Então, após o desmatamento, nós juntamos essas árvores, né? E quem conhece fazenda, trabalhou em alguma coisa dessa forma, vai lembrar que a gente fazia aquilo ali, juntava para formar aqueles leirões enormes, né? E a gente juntava tudo aquilo, todo o mato, todas as raízes que estavam por cima eram levadas e colocadas nessas leiras para acumular tudo aquilo que não era do agrado do Senhor. Isso para se fazer a lavoura. Pode ir para o próximo, filho. E aqui eu coloco essa leira, eu coloco essa leira como se Deus estivesse juntando toda a soberba, toda a altivez, toda a iniquidade das nossas vidas e estão acumulando tudo em um lugar santo e sagrado, no qual aonde Deus não quer que aquilo se torne de volta para nós. E aí ele entra com uma outra ferramenta. Esse trator, vocês estão vendo, ele tem são 3 pontas de ferro aqui atrás, o nome chama ancinho. E para que serve isso, pastor? Aqui começa a doer um pouquinho mais. Por quê? Porque ele veio, desmatou, juntou as leiras, juntou as raízes superficiais. Aqui esse ancinho, ele entra para dentro da terra e vem quebrando todas as raízes que estavam te segurando, que está tentando te manter no passado. Então, na agricultura, nós temos que usar esse ancinho para que o terreno fique livre para o cultivo. Então, ele tem que entrar na terra e sair puxando tudo que estava escondido dentro da terra. Tem que se levantar e quebrar tudo. Porque muitas raízes, na hora que você tomba uma árvore, muitas raízes ainda ficam. E se vocês bem prestarem atenção, alguns troncos de árvores, mesmo sendo toco, se você não tirar tudo, com o passar do tempo, ela começa a brotar. No próprio tronco seco. E Deus não quer deixar nada para trás em nossas vidas. Ele quer manter uma limpeza perfeita. Por isso eu falo, Deus sabe qual é a ferramenta que Ele usa em nossas vidas. Eu falo isso sempre aqui. Deus tem esse maquinário todo preparado para nós. Cada um no seu momento e na sua hora. Deus sabe como fazer para tirar essas coisas que nos seguram. Que muitas vezes nós não entendemos o porquê nós não estamos alavancando, não estamos entendendo porquê que as coisas não estão andando. Mas é justamente porque alguma coisa do processo da nossa agricultura, do cultivo do nosso coração, ainda não foi usada a ferramenta certa. E aqui ele vem para quebrar tudo isso. Né? Em Hebreus 12, versículo 15, diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. É muito interessante isso. Ele não quer que nenhuma raiz fique, para que não brote, para que não, olha só, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Então, para que isso aconteça, Deus rasga o nosso coração, arrancando todas as raízes do nosso profundo. Ele está preparado para fazer isso e Ele quer o melhor de nós. Quem já foi em fazenda aqui e viu 2 tipos de lavoura?
a lavoura de toco e lavoura mecanizada. A lavoura de toco é aquela na qual eles vêm, derrubam as árvores, aí, inclusive a madeira fica até no meio daquilo ali, eles vêm, põem fogo, e aí fica algum espacinho só para poder usar, e eles usam aquela máquina chamada matraca, né, que é uma para poder plantar. Aquele se torna até engraçado o ritmo que a pessoa vai plantando, né? É o dia inteiro, né? E tem a lavoura mecanizada. Deus, ele é moderno. Ele quer tudo seu. Ele usa esse tipo de maquinário para cultivar o seu coração. Porque ele quer tirar de você 100%, ele não quer tirar apenas 30%. Porque a lavoura de toco, ela é uma produção fabulosa em relação aos grãos. Porque ainda mantém muitos nutrientes, né, na terra. Porém, na colheita, você tem uma perca aí de uns 40%. Por causa do tipo, existem várias árvores caídas, existem vários tocos no meio, existem raízes ainda, então você não aproveita o terreno 100%. Tem muita gente na igreja que está assim, que está como uma roça de toco, porque ainda não foi mecanizado por Jeová, porque não deixou um coração aberto para que Deus entre. Nós temos que deixar Deus agir na nossa vida. Porque quando Deus age da forma correta, Deus entra e Ele faz o trabalho perfeito. Nós temos a mania de resistir ao tratar de Deus. Nós temos mania de nos manter no nosso posicionamento, porque aquilo começou a doer, você quer pular fora. Começou a dar uma dorzinha aqui, você não quer mais. Mas é a dor e o sacrifício é que vai fazer você ser produtivo. E tudo aquilo que não é de Deus, que não agrada a Deus, ele vai botar para fora. E o ancinho quebra todas as raízes profundas. E ele começa a trabalhar em nós. Olha em Romanos 13, versículo 13 e 14. Comportemo-nos com decência. Romanos 13, versículo 13 e 14. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, nem em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Porque a nossa carne não é fácil. A nossa carne, a luta é muito grande. Como o próprio Paulo falou, o espírito já está pronto, mas a carne não. E a nossa luta com essa bendita carne vai ser até no dia de retorno de Jesus. Nós vamos ter que ficar lutando com ela. Mas nós não podemos lutar sozinhos. Nós temos que lutar com Deus. Porque Deus sabe como trabalhar e retirar tudo aquilo que não provém dele, de nós. Aqui o ancinho de Jeová. Então aqui todas essas raízes da concupiscência da carne são arrancadas, são ajuntadas também. Pode passar para o próximo, filho. E são levadas para onde? Para a leira. Elas são levadas para a leira também. E vocês vão saber o porquê lá na frente. Ele tirou tudo. E então ele é levado tudo isso, essas raízes, todas essas coisas são levadas para a leira. Aí está em... Vê o próximo, filho. Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Leirões de iniquidade são queimados, colocados todas as raízes, os troncos do desmatamento. Deus vem e queima tudo. Para que vai para o esquecimento. Para que isso não mais venha chegar até você. O cuidado de Deus sobre as nossas vidas é muito grande. Então, aqui o fogo de Deus vem e consome tudo. Destrói tudo. Ele acaba com tudo. Para que não venha mais atrapalhar a nós. Que não venha mais atrapalhar o nosso caminhar com Cristo.
Em Deuteronômio 4, versículo 24, diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Em Isaías 33, versículo 13 e 14: vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Os ímpios com medo do fogo consumidor. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos em Cristo e Ele está em nós, Ele age na nossa vida. Então nós não precisamos ter medo desse fogo consumidor. O fogo consumidor é para o pecado, é para a iniquidade, é para as coisas erradas que nós fazíamos e não fazemos mais. É por acordar em Cristo, é ser uma nova criatura. Vai para o próximo, minha filha. Aqui eu quero apresentar para vocês a próxima ferramenta do Senhor. E ela é boa. Ezequiel 1:19. Lhes darei um só coração e um espírito novo. Porei dentro deles e tirarei da sua carne um coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Você sabe como é que isso aqui funciona? Você está vendo esses pontinhos que tem aqui? Esse aqui é do meu estilo ainda, na cordinha, né? Tem uns que é o controle remoto hoje, a coisa mais moderna. Você está em cima do trator, aí você puxa o pininho e ela vai abrir. Aquela tá para você andar e dirigir normal. Você andar, ela não vai entrar na terra, não vai fazer nada. A partir do primeiro pique para cima, ela começa a entrar na terra. Agora ela vai entrar na terra de acordo com a dureza da terra. Enquanto mais a terra é dura, mais o pininho vem andando. Enquanto mais nós somos difíceis em Deus, mais o piquinho vem para cá. Enquanto mais nós resistimos, o piquinho vem andando aqui, ó. E ele vai abrindo, abrindo, até pegar a abertura total. E ele vira aquelas terras. Passa para o próximo, filho. Olha como é que vira os turrões de terra. É Deus trabalhando. E nós não estamos sabendo, está doendo. Mas é Deus trabalhando na forma dele, do jeito dele, porque ele precisa de expor pedaços de raízes que ainda estavam aqui debaixo da terra, foi cortado pelo ancinho, mas ainda tinha uns pedacinhos escondidinhos. Aí Deus põe o arado, a grade aradora, para poder revirar a terra, e aquilo que estava escondido vai para cima, e o que estava em cima vai para baixo. Fala, Deus. Cortou aí. Acho que eu tenho aqui. Sofro humilhação. Sofro humilhação o tempo todo. Ai, Jesus. E o meu rosto está coberto de vergonha. Quando é exposto a alguma coisa, você fica com vergonha? Que apresenta a ferramenta do Senhor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha só, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A grade de Deus é para expor tudo aquilo que estava omisso, estava escondido, estava dentro da terra, que nós muitas vezes passamos e nem vemos. Sabe aquele pecadinho que ainda está escondido, aquela coisinha que ainda está lá dentro, que ninguém vê e a gente está bancando que é o bambambam? E Deus está querendo trazer à tona para te envergonhar e que essa vergonha venha a dupla honra. É a palavra do Senhor. O doer de Deus,
a profundidade da grade vai depender de você. Se você for flexível, é rapidinho. Mas se não for, haja ai. Zai de Isaías. Haja ai. Porque vai depender de nós. Quando o trator vai, ele revira tudo, joga tudo para cima. Aí está em João 14,6. Só existe um caminho. Sabe por quê? A grade aradora, ela não vira para os dois lados. Ela só vira para a direita com o trator. Se você virar à esquerda, a grade entra tão profundo na terra que o trator atola. Hora do trator, nós estamos aqui, nós temos que vir aqui, fazer isso, vem aqui, faz isso, vem aqui, faz isso, vem aqui, faz isso e continua até fechar todo o terreno. Existe um processo para ser feito. E só tem um lado para virar. Só tem uma pessoa que pode te levar aos caminhos do que Deus quer. Que é o que está em João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho, não adianta buscar outro. Se você buscar outro, a grade vai virar do lado contrário e vai atolar e você não vai sair do lugar. Você vai ficar o resto da vida atolado naquele lugar, patinando. E o pneu do trator só vai afundando e vai cavando o próprio buraco. Depois o trator encosta essa parte dele de cima na terra, só outro trator consegue tirar ele e mesmo assim tem que soltar a grade, porque com a grade ele não sai. Só os caminhos do Senhor te leva com um processo de Deus para que você venha ser verdadeiramente limpo, tirado tudo aquilo que você carregava. A grade aradora é a grade que Deus mais vai usar na nossa vida. Tem muita gente que está sentado na cadeira da igreja, que você não sabe o porquê que essa pessoa está sofrendo tanto e ela não consegue desenvolver. Por isso que nós não podemos julgar. Muitos e muitas pessoas foram abusados quando eram crianças e ficaram com isso morrendo dentro da alma. Não tem coragem de expor para fora, sendo que Deus tem o melhor para nós. E Ele quer nos salvar e nos tirar de toda essa angústia, de tudo aquilo que tem preso no nosso coração. Muita gente sofreu quando criança e não tem coragem de abrir a boca. Um abuso de irmão, de pai, de tio, de amigo dos familiares. Por isso tem que tomar muito cuidado, inclusive com as nossas crianças, relacionado quando chega gente de fora em casa. Mães, pais, fiquem de olho. As filhas não podem ficar indo para o colo de todo mundo. Nós não entendemos e não conhecemos o coração de todo mundo. Sirva de alerta, vamos estar atentos. Para que nós não deixamos que essas coisas entrem na vida dos pequenos e se tornem um peso na alma deles. Hoje nós estamos tentando curar aquilo que já aconteceu, mas nós temos o poder de ajudar os nossos filhos pequenos a não passar por essa situação. Deus tem nos dado várias formas, ferramentas para que nós possamos fazer isso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo ele é muito sutil. É só uma confissão, é você tirar esse jugo que está pesado nas suas costas. E Jesus fala que o jugo dele é leve. Então quando nós botamos para fora aquilo que nós carregamos na alma, no nosso coração, e livramos disso, nós sentimos leve, porque o jugo de Jesus é leve. Amém? Mateus 11, 25, 30, do 25 ao 30 diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra,
Por que escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos? Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Eu não falei que Jesus é o único caminho? É o único caminho da grade aradora. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual foi as três primeiras coisas que o desmatamento fez quando Deus pegou a gente lá de volta com Jesus? Quebrou a altivez, a soberba, tudo aquilo que segurava fora do paraíso. Por quê? Porque Satanás foi lançado para fora do paraíso por isto. E ele quer que você faça a mesma coisa. Repete a mesma condição. Por isso que o primeiro passo de Deus na nossa vida é quebrar e desmatar, quebrar toda a soberba, a altivez, toda a iniquidade que está no nosso coração. Tudo aquilo que nós achamos que somos o máximo quando nós estamos lá fora. Até Deus chegar e começar a apertar a chave de transição e mostrar para nós. Jesus liberta os cativos. Põe no próximo 25. Próxima ferramenta do Senhor. Quando você vai comer, você pensa assim, né? Quando você vai comer, você pensa que é apenas sentar na mesa, um grãozinho de arroz, um grãozinho de milho, um grãozinho de feijão. É tão fácil, né? Ah, só um arrozinho. Você não sabe qual foi o processo para esse arroz chegar na sua mesa. Você não sabe qual foi o processo para todo o mantimento chegar na sua mesa. Aqui é a grade niveladora. Bom, o nome já dá uma explicadinha mais ou menos. Porque depois que a grade aradora passa, o pessoal passa a pegar as raízes e jogar também fora. Só que fica turrões de terra. Não tem como você plantar se você não usar a grade niveladora. Os discos delas são menores. E o espaço entre elas são bem pequenininhos. Não pode haver nenhum pedaço de pau ou de toco, qualquer coisa entre os discos, senão o disco trava. Por isso que o terreno tem que ser limpo perfeitamente. O processo de Deus na nossa vida é assim. Ele tem que limpar perfeitamente, para que ele possa usar o devido maquinário para nos colocar na posição que ele quer. Lucas 3, versículo 4 e 6. Pode passar para o próximo, filho. Eu tratou puxando a grade. Você lembra da terra como estava? Está vendo como ela está ficando? Não estava com os turrões? Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas, planas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. Como é que é o nome da máquina? Nivelador. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Então Deus prepara esse outro maquinário para que o terreno fique acertado. E aqui nessa grade nós vamos ver algo muito interessante. No terreno não tinha as leiras. As leiras, o trator passou por cima, porque queimou tudo. Certo? Aí vem
Jesus com a grade niveladora e passa por cima, porque o propósito dela é esparramar e nivelar. Ela vem e passa em cima das leiras, onde tinha toda a iniquidade, a soberba, tudo aquilo que não deixava você caminhar com Cristo, e ela vem e passa por cima e começa a misturar com a terra, para que aquilo sirva de adubo. Ou seja, aquilo que serviu de sofrimento para você no passado vai ser adubo para que você venha produzir frutos no futuro. Amém. Aleluia. Deus é perfeito. Produzir frutos no futuro. Ele aproveita tudo, porque a terra que foi ali, onde foi colocada as madeiras que queimou, se tornou cinza. Quem sabe quando tem alguma planta, alguma coisa, a gente tem uma colherzinha de cinza, joga no vaso para poder dar mais nutrientes. É o que Deus faz na nossa vida. Aquilo não vai mais doer em você. Aquilo vai estar misturado entre a terra. E aquilo você não vai falar mais com dor, mas você vai falar para salvar outras almas. E você não vai colocar o seu foco sobre o que você era, você vai colocar o seu foco pelo que você vai ser. O que você foi depois da transformação. Porque quando nós recebemos a transformação de Cristo, nós começamos a ser produtivos. 27 e 28. Não, pastor, mas tá tão retinho. O que é isso, pastor? Calma, filho. Na hora que você for comer um arrozinho, um feijão agora, você vai pensar duas vezes. Você vai ver, ô luta para chegar na minha mesa. Filho. Eu sei porque eu trabalhei lá. Curvas de níveis. Para que serve curvas de níveis em uma lavoura? Alguém tem uma noção? Vamos lá, muda para o próximo. Hã? Isso fala de organização. Evitar a erosão, reter a água e manter a terra fértil. Ou seja, se houver uma chuva muito forte, como a terra foi mexida, foi toda mexida, e essa terra mexida vier uma chuva forte, se houver qualquer desnível no terreno, a terra vai sair daqui e vai cair para cá. Ou seja, essa terra já não vai ser mais produtiva, porque a parte de cima de produtividade da terra é muito pequena. É uma camada aí de uns 8, 10 inches, é que tem os nutrientes suficientes para o crescimento de uma lavoura. Não é a terra lá no fundo, é terra boa, não. É um pedaço que é a terra boa, é a parte superficial que é a terra boa. Então ele é feito para evitar a erosão, reter a água e manter a terra fértil. Vamos levar isso aqui agora? Salmo 91, versículo 9 ao 16. Presta bastante atenção. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos lhe dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra e vida longa. Eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Quando vier a chuva, ou seja, as tempestades da nossa vida, se nós confiamos no Senhor, que essa curva de nível é para que não venha trazer a erosão, que venha a erosão, o que é? É a terra sai e começa a fazer buracos, sulcos, e a terra boa é lavada. Então, para que quando as coisas aconteçam na nossa vida, a base bíblica que nós temos, a sustentação da palavra do Senhor em nós, vai nos manter no mesmo posicionamento. Não vai fazer com que a gente caia, que a gente perca, que a gente seja, que tenha erosão no nosso meio, na nossa fé.
A nossa fé tem que ser estruturada na palavra do Senhor. Amém? Então, quando as intempéries da vida aparecer, nós vamos ter estrutura. E em Atos 4, versículo 11 e 12, diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, nós temos que estar fundamentado em Jesus. Ele é a pedra angular. Ele é que vai dar sustentação da nossa lavoura, para que nós não percamos os nutrientes suficientes para que nós venhamos ser produtivos. Em 2 Samuel 22, 31 diz assim, 2 Samuel 22, 31, este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, ele é escudo para todos os que nele refugiam. A tempestade chegou, ao nosso refúgio é em Deus. O que vai acontecer? Não vai ter erosão. Se não vai ter erosão, nós vamos perder os nossos nutrientes. Estão conseguindo captar? Entender? Eu gosto demais dessa pregação porque ela é muito profunda. Ela toca em coisas que... E é uma coisa tão natural, tão normal do nosso dia a dia. Mas Deus é isso, Deus é simplicidade. Não adianta ficar falando palavras aqui difíceis, no qual você ficar procurando até no dicionário. Tem gente que para a pregação para saber o que o pastor está falando. São tantas palavras difíceis. E ele não entende. Né? Talvez ele mesmo só deu uma lidinha no dicionário e colocou para impressionar o povo. Eloquência. Né? Sendo que Deus tem uma coisa tão simples para nós. Deus sentou no poço com a mulher samaritana. O rei dos reis sentou no poço. Enquanto os fariseus faziam uma festa para falar com Deus, que tinha que matar não sei quantos bois, que não sei o que, por causa do pecado, não sei das quantas, Jesus sentava com a pecadora e resgatava ela no poço. Reter água. Por que a curva de nível, aqui não está dando para ver muito bem, não está muito nítido, mas a curva de nível ela tem uma parte mais alta aqui, tá? Essa parte que vocês estão vendo aqui, ó. Ela faz um levantar parecendo uma onda, para que não haja deslocamento da terra. Mas também serve para quando chover, a água se mantenha cada um no seu lugar e esse terreno aqui está totalmente, adequadamente irrigado naturalmente. Vê se as coisas de Deus não são perfeitas. Né? Vê se as coisas de Deus... Olha só o que diz em João 4, versículo 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber desta água, mulher samaritana, quem beber desta água terá sede outra vez, a água do poço. Certo? Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Glória a Deus. A água, Jesus, tem que ficar onde? Retido na lavoura. Retido no seu coração. Porque ele vai irrigar ela eternamente. Quando nós cremos nele. A água vai ficar paralisada ali para ti. Você não vai ter mais sede. A lavoura não vai ter mais sede, porque ela vai ser irrigada pelo Senhor Jesus. O rio de águas vivas. Quão tremendo é isso. Amém? E a terra fértil é aquilo que eu falei, as curvas de níveis. São feitas para que as terras boas não saiam do local. Porque se sair, a produção não vai ser a mesma. Mateus 13, 23 diz assim:
E finalmente que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Pode virar aqui da chave. Sabe o que é essa outra maquininha? Eu já caí numa dessa. E como, mesmo você depois de limpar a terra, ainda ficava alguns pedacinhos de madeira, de pau, de raiz, de vez em quando ela prendia na ponta do disco. Aí você tinha que dar o grito, meu pai puxava o trator e eu ficava em pé aqui. Eu dava o grito, meu pai, pá! Ele parava, eu ia lá, tirava a madeira, porque senão, naquele lugar onde a madeira pegou, o disco é muito sensível, ele empurrava a terra e não plantava naquele lugar. Aí você ia ver falha na lavoura. E uma vez, meu pai divertido, puxando aquele negócio, e eu tô gritando, para! E eu não sei o que foi que aconteceu, uma dessas rodinhas que eu tava aqui deu um pulo. E eu tava com a mão solta, eu só, tof, no chão, caí de costas e meu pai foi. Foi embora. O senhor ficava em cima, né? Ficava aqui, em cima desses ferros aqui, controlando, né? Ajuda a fazer peso. Não, para controlar. Se por acaso tivesse alguma falha, se você tem que manter seu olho. Se alguma engrenagem não estiver rodando, ela não vai produzir naquele lugar. É muito cheio de detalhe as coisas. Muito cheio de detalhe. E aí meu pai foi e eu tô lá gritando, pai! Pai! Morrendo de rir, porque o terreno aqui é macio, é macio. É todo revirado. E na grade niveladora macia mais ainda. Eu só caí e fiquei lá no chão, de costa lá, gritando pra ele. Aí ele olhou pra trás, que chegou quase no final, ele olhou pra trás. E a semente sai desse negócio. A semente, olha só. A nossa era igual essa. Desculpa. Isso aqui é o seguinte. Aqui na frente, aqui atrás é a semente. Aqui na frente é a adubadeira. Eu esqueci. É onde põe o adubo. Você põe um adubo aqui, a terra cheia de nutrientes. Em algum caso pode ser calcário, pode ser alguma coisa que a terra está precisando. Então, muitas vezes, quando o agricultor vai trabalhar, uma das primeiras coisas que eles fazem é a análise da terra. Eles pegam uma porção da terra, lá no Brasil mandava para a Emater, a Emater pegava, olhava tudo aquilo e via quais os nutrientes que estavam faltando, se era cálcio, se era fósforo, o que é que precisava. E aí eles indicavam qual era o tipo de adubo necessário para aquela terra. Porque a terra do sul é diferente da terra do Goiás, a terra do Goiás é diferente da terra do Nordeste. E a deficiência do solo, eles davam o adubo certo. Então aqui vinha, aqui na frente tem um disco redondo e ele é assim, um buraquinho no meio. Quando ele começa a andar, o adubo cai aqui, a semente vem atrás, são 3, 4 sementes, e a outra parte de trás, daqui da plantadeira, joga a terra tampando. Então a da frente abre, joga o adubo, aí joga a semente e a de trás já vem tampando. Plantando a semente, cobrindo ela, né? E na profundidade certa, porque tem que ter a profundidade certa. Senão, se você plantar demais, a lavoura vai demorar mais a nascer. Se você também plantar na superfície, o primeiro vento pode deitar. Então são vários detalhes que acontecem na nossa vida, que é verdadeiramente a lavoura de Deus. O processo na nossa vida, da forma que ele trabalha, é igualzinho à lavoura, por isso que ele nos chama de lavoura dele. Lavoura de Deus. Quando é que a semente germina? Depende da semente. Tem semente que é 11 dias, tem outros que é 20 e poucos dias, depende da semente. Ela tem que morrer. Ah, tá. Tem esse detalhe. Ela leva um tempo para morrer. Quero levar só um avisinho para vocês. Ela tem que morrer. Então o nosso coração, aquele todo inchado de pedra que a gente entra dentro da igreja, e eu sou, é quase que aquele hino, eu sou é cantar para ele mesmo. Né? O eu sou é ele mesmo. Ele tem que ser transformado em coração de carne, ou seja, tem que morrer para vir um novo coração. Se na lavoura a semente não morrer, ela não frutifica. Você vai frutificar a partir do momento que você mudar a chave e você precisa morrer em Cristo.
Você está no terreno, ele tem o terreno fértil, sabe o que vai fazer com você, mas você precisa de saber também que você precisa de ser flexível para que essa semente venha germinar. Você precisa de morrer em Cristo. Eu duvido, se na hora que você botar um prato de comida na mesa, se vocês não vão lembrar de tudo isso aqui. E aqui pegar os feijãozinhos, arrozinhos, coisinhas, fazer assim, antes de pensar em 2 vezes, eu vou guardar na geladeira. Porque é doído demais para poder fazer ele. Somente nessa nação nós temos um péssimo hábito de um desperdício tremendo. E a gente não valoriza o quão foi difícil para chegar a esse ponto na nossa mesa. Da mesma forma somos nós em Cristo. Nós temos que valorizarmos para que nós não possamos, nesses engodos do mundo aí fora, perder-se depois de um processo quase completo em nossa vida. Você lembra daquele... Eu coloquei um dia aqui um desenho de um rapazinho com a picareta e o outro também com a picareta do lado, e ele pegou um diamante grande, né, um diamante pequeno, e saiu. Aí o outro olhou pro vizinho, viu ele saindo, ele parou de mexer no que ele estava furando e foi furar o do vizinho. Aí mostra a imagem que do lado onde ele parou tinha poucas inches para ele ter um diamante 100 vezes mais do que ele tinha tirado do outro. Isso significa a gente parando o nosso processo de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos preocupados demais. Mas Deus tem usado fulano, Deus tem usado ciclano, Deus tem usado isso, tem usado aquilo outro. E esquecemos de nos manter no mesmo propósito e manter no mesmo elevado que Deus tem lá para nós. E queremos ficar preocupados com o outro. Deus trabalha com cada um diferente. Não tem como. Nós somos sementes diferentes. Um é milho, outro é arroz, outro é feijão. Cada um na sua forma. E a forma de poder, de dar crescimento, de dar produção, é de acordo com o que Deus está vendo que nós precisamos e necessitamos. Quais são os nutrientes que está precisando agora? O que Deus precisa fazer na nossa vida para que nós possamos ser mais produtivos? Tem muitas vezes nós não paramos para questionar isso. Porque nós temos que dar uma parada e falar assim, poxa, o que está faltando de nutriente para que eu consiga produzir mais? E que eu não venha a ser uma lavoura normal, comum. O que está faltando? Amém? Amém. Em Amós 9,15, e plantá-lo-eis na terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. O que é que Deus falou que vai fazer? Plantar quem? Nós. E não serão mais arrancados. Aí você está pensando, eu sabia que Deus ia me plantar aqui nos Estados Unidos. Você não sabe nada, não sei. A terra que ele está falando aqui é a Jerusalém Celestial. Ele está te plantando lá e ninguém mais pode arrancar. Porque quando você é descido a sua semente na terra e Deus está te cultivando, não tem mais nada que te pare. O seu crescimento é lá, o seu crescimento é aqui, mas a sua chegada é lá. E a nossa produção tem que ser feita, a nossa produção tem que acontecer. Salmos 1 diz assim, versículo 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Nós temos que seguir aos caminhos do Senhor.
meditar na palavra dele de dia e de noite. Essa é a forma de nós mantermos o cultivo da lavoura do nosso coração. Em Eclesiastes, em 2 Coríntios 9, versículo 10, já estou quase terminando, diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Justiça do Senhor. Ela vai ser semeada na nossa vida. Em Eclesiastes 11:6 diz assim: plante de manhã semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa. Ah, vou plantar e vou ficar. Não vai aguar, não. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Por isso que fala que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Nós estamos aguando, jogando adubo necessário para a produção e chegar ao ponto que precisa ser. Nós precisamos de orar, buscar, meditar na palavra. E isso vai fazer o crescimento da nossa lavoura. Amém? Amém. Passa por 31, filho. Estamos terminando. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. Tudo depende da chuva de Deus. Agora, quando nós estamos com o Senhor, muda, filho. Oh, que bonitinho. Deus usa Mas foi doído. para chegar aqui, é? Nossa, Deus. Para chegar aqui, na hora que você olha aquela mata, você vê as grades, Dá vê os desespero. ancinhos. Quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Eu não falei que ele era uma lavoura modernizada? Deus usa o poder do pivô central. Você sabe por que é o pivô central? É a irrigação. Aqui, por exemplo, você está vendo esse caminhozinho aqui? Tem uma rodinha aqui e outra aqui. Então, ele chama pivô central por isso. Tem o pivô, ele é preso aqui e ele vai como um compasso, jogando água. 360 no terreno. Aguando e na velocidade, tudo computadorizado, ele vai jogando de acordo é necessário o terreno. Ele joga um pouco de água aqui, mas daqui 5 minutos está mais para frente, daqui 5 minutos está mais para frente. Quando no decorrer do dia ele deu a volta de 360 sobre o seu eixo e foi jogado toda a água. Isto é a palavra de Deus em nossas vidas. Nós temos que usar esse poder dessa água que irriga, porque Jesus ele é uma água inesgotável e ele vai jogar na nossa lavoura se nós assim abrirmos o nosso coração. Essa água vai ser jogada no nosso terreno. Aleluia. E se ele quiser, ele ainda mandar chuva seródia, fora de tempo, com tempo, sem tempo, da forma dele, porque ele é um Deus Todo-Poderoso. Gente, para que isso? Tá tão bonitinho. Ali eu mostrei o produto mais ou menos. Aqui é quando está começando a nascer. Você está vendo aqui que ele faz sulcos? Ele faz uns buraquinhos? Aqui a volta dele. Aqui, aqui, aqui. Você está vendo os pés de milho? Você está vendo que está cheio de terra? Muda aí. Olha o formato da carpideira. Ela é em formato de bumerangue. Por quê? Porque ela vai no centro da rua, a gente chama rua. No centro da rua. E ela enterra na terra. E de acordo ela vai sendo puxada, as terras vêm caindo para cá, para as laterais. E como ela é assim,
ela vai jogar a terra, tudo que vem daqui vai jogar a terra no pé do milho, ou no pé da lavoura, no pé da plantação. Para quê? Para cobertar as raízes e proteger e levar mais nutrientes. Mais uma vez, palavra de Deus. Porque ele é o nutriente da nossa vida. Ele é o nutriente que vai fazer a gente crescer. É a palavra de Deus é que vai dar todo o crescimento. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Josué 1, versículo 8, que tem trazido muito para nós aqui na quinta-feira. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Nelas de dia e de noite você tem que meditar, né, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, presta atenção na condição, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. A lavoura só vai ser bem sucedida, só vai ser abençoada em nosso coração se nós meditarmos na palavra do Senhor de dia e de noite. Ela tem que entrar no nosso coração. Ela tem que ser o adubo, ela tem que ser o resíduo de terra e de nutrientes suficiente para cobrir as nossas raízes. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Próximo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem é que dá o crescimento? Deus. Na hora certa, no momento certo, do jeito que ele vê que já não existe mais nenhum empecilho na sua vida, vai te atrapalhar na sua vida, vai atrapalhar o crescimento seu. Ele vai dar o crescimento. Aqui já é uma lavoura de milho que já está mais ou menos aqui com quase 1 mês e meio. Já começando a crescer. Muda aí, filho. Aqui já está no ponto, já começando a... Tem os cabelinhos. Esse cabelinho já está começando a chegar no ponto da pamonha. Oh, saudade, meu Goiás! Né? Pois isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Agora, para ficar bonito desse jeito, tem que passar por aquele processo. Tem que passar por aquele processo. Porque se não passar pelo processo, esse aqui de 1 Coríntios 3, está dizendo 6 ao 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. Tem gente que já está aí pedindo, pelo amor de Deus. De cada 3 a 5 sementes que nós plantamos, depende da regulagem que nós usarmos no disco, tá? A quantidade de sementes lançadas depende disso. Então, a cada 3 ou 5 sementes plantadas, se colhe 2 espigas, com 500 a 800 grãos. É produção de Deus. Né? Mas aí se colhe 2 espigas, de 500 a 800 grãos cada uma. Quer dizer, 3 sementes. 3 geraram entre 500 a 800. Uau. Em João 12, 24, foi o que eu falei lá atrás a respeito, né? Do João 12, 24, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Ou seja, quando nós morremos em Cristo, nós somos aqui, a pequena semente. Nós começamos a nascer e ser produtivo e dar frutos. Nós temos que morrer para que essa semente venha morrer, para que nós possamos dar o fruto.
Em 2 Coríntios 9,6, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, que é aquele que semeia com fartura também lhe colherá fartamente. Muda aí, filho. Aqui já é o milho seco, aqui já passou da fase da pamonha, aqui já é hora de colher, de botar no saco. De novo. Aí. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Domínio próprio. Tudo que Deus quer é arrancar tudo aquilo que é do seu lado carnal e transformar você em frutos do Espírito. Porque quando você está transformado em frutos do Espírito, a sua colheita vai ser abundante. Porque por onde você passar, você vai ser uma referência de Deus. Por onde você passar, você vai ser uma referência de Deus. Então você vai produzir mais, né? E segundo a Coríntios 9:6, lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. E em João 4, versículo 35, 36. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que o semeiam e o que colhem. Em 1 Coríntios 3:9, pode levantar aí, filho. Nós somos cooperadores de Deus, porque vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então aqui entra a colheitadeira, entra a época da colheitadeira. Olha quanto maquinário foi para uma lavoura. Quanto que nós temos que valorizar, né, o trabalho do agricultor. As despesas que um agricultor tem para a produção de um grão é coisa estrondosa. Porque você coloca todos esses maquinários aqui funcionando, pagando o tratorista, óleo diesel, óleo de motor, para chegar ao ponto da colheita e na hora de vender a máquina, que é um valor absurdo. Aí vinha a colheitadeira, aqui ele joga dentro de um caminhão. A que a gente tinha, ela já ensacava lá atrás, já caía dentro de um saco, e já ia ali 2 pessoas, enquanto um estava costurando depressa, o outro já estava puxando outro saco e costurando devagarinho, e ia ficando aquele risco na lavoura, né, de sacaria, e a gente vinha com o caminhão por trás e ali jogava nas costas e botava no caminhão, jogava nas costas e botava no caminhão. E isso era o processo. É muito bonito. Eu amo, eu adorei trabalhar com meu pai nisso aqui. E é uma história que eu tenho, tanto de vida, quanto do que Deus tem transformado a minha vida, para que eu seja frutífero. Hoje, vendo vocês, eu estou vendo as sementes que foram lançadas na minha vida, transformando a vida de vocês. E que vocês verdadeiramente sejam isso, lavouras de Deus, para que vocês venham verdadeiramente ser transformados, porque quando nós somos transformados, nós transformamos. Através do exemplo. Não é nem pela força e nem pela violência, mas é pelo amor de Deus. Levante-se.